Bom, vamos lá. Você deve ter falado sobre infiltração articular, né? Ou já está com dor aí no joelho, no quadril, no ombro, enfim. Eu sei que isso faz parte da vida da grande maioria das pessoas, que vive bastante, né? A gente vai envelhecendo e as nossas cartilagens vão ficando cada vez mais desgastadas e aí a gente vem com aquele processo chatinho. E a infiltração, ela é um procedimento que tem sido falado muito, onde um medicamento é injetado diretamente na articulação. É uma técnica utilizada para tratar doenças articulares crônicas, como artrite, artrose, e proporciona um certo alívio para muita gente, reduz a inflamação, muitas vezes é a possibilidade de reduzir o inchaço e, de fato, a dor na articulação. Mas a gente vai entender melhor sobre esse tipo de tratamento, quem pode fazer, para quem é, como é, né? E a gente tem, inclusive, aqui uma bancada para você já ver o que é uma articulação e um médico especialista nesse assunto, que é o doutor Adriano Leonardi. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada por estar aqui Cláudia. com a gente. Obrigado pela oportunidade de receber, viu? Legal que você trouxe pra gente umas articulações aqui pra gente entender, né? Essa daqui é a articulação do joelho. O joelho e um quadril, e aí trouxe também aqui uma prótese total de joelho que a gente usa, que é uma cirurgia definitiva para quem tem artrose, que aí no decorrer aqui da nossa conversa a gente pode abordar também sobre a prótese. Legal, mas ideal... você falasse uma prótese definitiva, porque eu já ouvi várias pessoas falando para mim que tem que refazer a cirurgia, trocar a prótese, porque tem prótese que não é definitiva? O que acontece assim, a prótese ela é uma cirurgia feita para que quando a gente já tem osso com osso, e o paciente ideal são mulheres acima de 60 e homens acima de 70 anos de idade. O ideal é que nunca se chegue lá, né? Porque, não sei se vocês já querem mostrar, mas ela é feita de metal, ela é metal, o polietileno que é um amortecedor, o metal que vai na tíbia, o polietileno e o metal que vai no fêmur. O grande problema é a prótese, ela não é uma cirurgia isenta de complicações, né? Então a gente pode ter a soltura precoce, a gente pode ter infecção, a gente pode ter uma série de complicações. Então o ideal é que não se chegue lá, né? Vai ser motivo hoje da gente conversar. Se chegar numa prótese, o ideal é que ela seja bem feita, a gente tem prótese hoje de última geração, e esse componente de plástico, que parece um grande plástico, um grande amortecedor, ele tem uma profundidade maior, permite uma flexão maior e ela tem a base rotatória. Então, teoricamente, ela permite, ela dá uma sobrevida maior, ou seja, o ideal é que a gente não troque essa prótese. Entendeu? Perfeito. Tá joia. Então, aqui a gente já viu uma prótese do joelho que simula bem o que seria uma articulação, mas aqui para o pessoal entender em casa, explica pra gente como é que é essa estrutura interna do nosso joelho, por exemplo. Bom, aqui a gente tem o joelho, né, a anatomia do joelho, a gente tem aqui a cartilagem da patela, e a doença que acomete a cartilagem da patela, principalmente em mulheres, é chamada de condromalácia, e a gente tem a cartilagem do fêmur e a cartilagem da tíbia. O grande problema é, ou por fatores reumatológicos ou por fatores genéticos, a pessoa vai perdendo cartilagem ao longo da vida e chega um momento em que a gente começa a pegar osso com osso. E o grande problema hoje, Cláudia, é que a gente pega pacientes jovens, às vezes pessoas que perderam essa estrutura azulzinha chamada de menisco, e isso faz com que a gente perca o amortecedor, né, que ajuda a cartilagem a amortecer a queda, e isso vai fazendo com que aumente a pressão de uma maneira muito acelerada. Então, quando a gente vai tratar artrose ou doença cartilaginosa em pacientes jovens, a gente precisa desacelerar a doença. Então, a gente precisa usar recursos com infiltração ou sem infiltração para desacelerar a doença. Entendeu? Perfeito, entendi. Então, vou falar especificamente da infiltração. Tem muita gente falando de infiltração hoje em dia e eu sempre quero entender, é para todo mundo? Como é que é? Para quem é indicado uma infiltração? Então, o termo infiltração, ela envolve muita coisa, né? Quando a gente pensa em doença cartilaginosa, toda doença cartilaginosa, a gente pegando osso com osso, antigamente se achava que a progressão da doença era só por um problema mecânico, né? Ou seja, só um osso encostando no outro. Hoje a gente sabe que a cartilagem, quando ela está machucada, ela está destruída, ela gera uma reação inflamatória, chamada de sinovite artrítica, e isso vai destruindo o joelho ao longo do tempo, né? Então foram criados alguns produtos que fazem com que a gente retarde de maneira química. A ideia da infiltração não é só lubrificar a articulação, a gente pode até usar produtos que lubrifiquem a articulação, mas tem produtos que
agem de uma maneira que reduz a morte celular da cartilagem e a gente consiga prolongar. Então, a gente tem um alívio grande de sintomas, depois de fazer uma infiltração, e a gente consegue colocar esse paciente para fazer um trabalho de fortalecimento. E o fortalecimento muscular e a qualidade do movimento, o esporte em si, é o que dá sobrevida para a cartilagem, né? E o que a gente joga dentro da articulação? Antigamente era jogado cortisona. A gente sabe hoje que a cortisona, se fizer muita cortisona, a gente pode, na verdade, ter um efeito reverso, destruir a cartilagem. O carro-chefe hoje é um produto chamado ácido hialurônico, que não é o mesmo que é usado em rosto, harmonização facial, apesar de ser o mesmo nome, ela é uma molécula diferente. O ácido hialurônico, a gente tem 3 pesos moleculares, o que eu costumo usar mais para paciente mais jovem é chamado de médio peso molecular. A gente joga dentro da articulação e a gente espera esse efeito anticatabólico, tá? Além do ácido hialurônico, tem outros produtos que a gente tira do próprio corpo do paciente que são considerados experimentais no Brasil. Então, a gente tem o plasma rico em plaquetas, que a gente coleta o sangue do paciente, centrifuga e joga o concentrado de plaquetas dentro da articulação. Isso tem um efeito também anticatabólico muito importante. O que é um efeito anticatabólico? Anticatabólico seria você reduzir a morte daquele tecido, né? O catabolismo é um termo médico que é a morte do tecido, é envelhecimento do tecido. E a gente tem hoje, apesar de estar bastante em estudo, eu estava fora do Brasil até mês passado, a cultura de célula-tronco, que é retirada ou da gordura abdominal ou da bacia. A gente faz uma punção na bacia e retira o aspirado da medula óssea e a gente joga dentro da articulação. Não dá para a gente jurar, garantir para o paciente que vai regenerar a cartilagem, mas tem vários estudos provando que a gente melhora o environment, a gente melhora a qualidade do líquido sinovial e você reduz a progressão da doença. Essas últimas infiltrações que eu falei são consideradas experimentais no Brasil. Então, qual que é a diferença? Toda vez que eu vou fazer um paciente, eu preciso colocar ele dentro do estudo, ele precisa assinar um protocolo de estudo direitinho, que ele está dentro do estudo, ele está ciente que pode não dar certo para ele, e a gente faz alguns casos. É muito utilizado no meio do futebol, né? Alguns atletas eu acabo atendendo no consultório, e a gente acaba fazendo justamente para manter o alto rendimento. Perfeito. Olha lá que interessante. Bom a gente saber que existe essa possibilidade, que existe esse estudo também, né? Porque, sim, na verdade, assim, mas eu não posso entrar nesse estudo, não consegui entrar nesse estudo, mas você saber que tem alguém que já está fazendo parte e que daqui a pouco isso vai estar acessível para todo mundo é uma, sim, maravilha, né? É uma boa notícia. Sim. Eu acredito que a gente está arrumando hoje, a Anvisa está arrumando para realmente liberar, para a gente começar a fazer em regime mais ambulatorial, flexibilizar um pouco para a população e, na verdade, tudo é baseado em estudos. Então, conforme vão sendo mais estudos aí no mundo, a gente consegue ter mais certeza que vai dar certo ou não e as autoridades, o Conselho Federal de Medicina e a Anvisa, com toda certeza, vão cedendo ao longo do tempo. Perfeito. Eu tenho observado muito, até pelas ruas, nos lugares em que eu ando, muitas pessoas mais idosas com o joelho bem tortinho, bem para fora, né? O nome disso é... Artrose. Artrose. Para pessoas assim, com uma artrose e já com dificuldade de caminhar, porque eu fico imaginando, tá tortinho, estão ali com aquela, às vezes com apoio até de uma bengala, uma infiltração ajuda no processo ou não tem mais jeito? Então, vamos lá. Quando a gente pensa em joelho torto, travado, a gente tem uma artrose um pouco mais avançada, a gente tem que colocar no algoritmo algumas coisas muito importantes. Primeiro, idade do paciente. Segundo, nível de atividade física. Terceiro, o que já foi feito para melhorar. Se a gente pega uma pessoa abaixo de 60 anos de idade, nesse estilo, né, mais ou menos assim, com o joelho torto, dificuldade de andar e até hoje não se tratou em uma pessoa ativa, o ideal é que não se chegue na prótese. Por quê? Uma pessoa que joga bola, uma pessoa que corre, uma pessoa que é muito forte, faz musculação com muita intensidade, fazendo a prótese e muito impacto no joelho, ela pode se soltar, entendeu? Então, o ideal é a gente tentar postergar o máximo possível. Aí são pessoas que podem entrar num protocolo de infiltração, mas é muito importante, como eu falei, é um protocolo, não é só infiltrar, não é só colocar o produto, volta daqui a 6 meses e a gente aplica de novo. Isso não tem efeito. O que mais que tem que ser feito para que a gente tenha, a regeneração dessa cartilagem? Então, a gente aplica o produto, a gente acredita que o produto vai ter um efeito um pouco regenerativo na cartilagem, mas quando você tira a dor e tira aquela inflamação da articulação, você tem a gente tira um negócio chamado de inibição artrogênica da musculatura. O que é isso daí? O nosso cérebro, quando você tem dor no joelho, ou o joelho está inflamado, o nosso cérebro desliga a musculatura. Por isso é comum a pessoa
se tá andando, começar a doer, sentir que o joelho está instável, sentir dor no quadril, sentir dor lombar, porque a musculatura para de funcionar, ele perde massa muscular e perde qualidade de movimento. Então, quando a gente coloca o produto e a gente consegue reativar aquela musculatura, é o padrão da contração muscular mais o produto e mais outras medidas como emagrecimento, melhoria de qualidade de vida, redução de produtos inflamatórios no dia a dia como álcool. Alimentação, suplementação, isso tudo faz diferença? Isso faz diferença, sem dúvida nenhuma. Tem cada vez mais sendo estudos provando que a alimentação ela tem efeito inflamatório sobre as articulações. Então, por exemplo, o álcool, ele é extremamente inflamatório na articulação, extremamente catabólico, carnes gordas, né, são altamente inflamatórios. Então, são pessoas assim que às vezes ela tem artrose, não sente nada, ela faz uso dessa medicação e acaba tendo sintoma. Então, é muito importante a gente entrar com tudo, né? Alimentação anti-inflamatória, alguns suplementos, quando existe evidência científica de determinado suplemento, treinamento, o treinamento é totalmente individualizado e a infiltração articular. Aí vem a grande resposta aí do que você perguntou. Se eu pego uma pessoa em torno de próximo de 60 anos de idade, que infiltrou e em menos de um ano voltou a ficar sintomática, às vezes o ideal é a prótese, entendeu? Então, se existe indicação formal de prótese, não adianta a gente querer ficar tentando algumas coisas, porque acaba tendo efeito totalmente paliativo e a pessoa vai ter uma sensação de perder tempo e dinheiro com um tratamento que pode não estar sendo eficaz. Ok. Então, nada como você também passar em consulta com um bom médico, fazer uma avaliação, né? Essa avaliação, eu imagino que seja uma avaliação que envolve também exames de imagens. Muito importante. Raio-X, a gente vê se a artrose da pessoa... Primeiro ponto, a gente tem que ver o seguinte, se a artrose dela é da idade, né? Ou seja, todo mundo vai ter artrose, nem todo mundo vai ter sintoma. Das pessoas mais velhas que têm artrose na radiografia, só 10% tem sintoma. Se a pessoa é mais nova, se a dor dela realmente está vindo da artrose, se é uma dor de tendão, uma dor muscular. Então é importantíssimo o médico examinar, a mão do médico é mais importante que o exame de imagem. Aí a gente tem ressonância magnética, a gente tem o raio-x, é importante a gente ver se ela está pinçando mais para um lado ou mais para o outro lado. Se é uma pessoa abaixo de 55 anos de idade, a gente tem que ao máximo possível preservar a articulação. Aí vale a pena a cirurgia que a gente desentorta a perna, aquela perna tortinha a gente faz um realinhamento. Existem cirurgias hoje minimamente invasivas para pessoas mais novas, para que não se chegue na prótese. Perfeito. Aí você talvez esteja assistindo cheia de perguntas, cheio de dúvidas aí, meu amigo, manda pra gente lá no nosso Instagram, Vida Melhor Oficial, que a gente vai ter a resposta já, o doutor vai tirar as nossas dúvidas aqui, tá? Estamos falando então de articulações e a gente entrou bem no assunto da infiltração, mas também da prótese e também da possibilidade de você ir tendo uma qualidade de vida boa para não chegar lá, porque eu acho que é sempre o ideal, né? Sem dúvida nenhuma. Eu gosto muito de defender a musculação, que é o exercício que eu mais amo, que eu faço. Na verdade, eu aprendi a amar, não é que eu gosto, tipo, louca da musculação. Eu entendi que eu preciso. Todo mundo deveria fazer? Sem dúvida nenhuma. Tem que ser muito bem prescrito e quando a pessoa não gosta da musculação, o que é mais importante é ela fazer um treinamento mais funcional, ou seja, que aquele treinamento faça as articulações funcionarem de maneira simultânea, que é muito importante também para a gente prevenir sobrecarga no ponto só da cartilagem. Perfeito. Eu volto aqui já então. Vamos lá. A gente está conversando sobre as nossas articulações. E quando elas ficam daquele jeito que você precisa recorrer a uma infiltração, a uma prótese, a gente tem aqui o doutor que está nos ajudando a entender tudo isso. E agora, um momento muito especial, que são as perguntas, né? A sua dúvida, aquilo que está te incomodando. Manda a pergunta para a gente e o doutor responde já. Se a produção já tiver pergunta, pode colocar na tela. Se você ainda não mandou, Cláudia, eu não sei, onde é que eu mando essa pergunta? Você vai mandar essa pergunta através do Instagram, Vida Melhor Oficial, tá? Como fez a Érica, por exemplo, ela diz: sinto muita dor no joelho direito e muitos estalos. Tenho 1,55 m, peso 92 quilos. Tem algo a ver? Então, é uma pergunta muito interessante e é uma coisa muito recorrente. Às vezes, o problema cartilaginoso ele pode começar com estalido. Então, a patela, né, aquela parte central do nosso joelho que corre no fêmur, que a gente usa muito para subir e descer escada, às vezes a pessoa não tem um bom padrão de contração muscular, principalmente uma pessoa que ficou muito tempo parada e voltou para o esporte de uma hora para outra, ou realmente não faz nada, a gente sabe que o padrão da contração muscular fica ruim, ela começa a caminhar
e começa a ter o estalo mostra que a patela pode não estar correndo no trilho dela, pode haver uma lesão cartilaginosa que lá na frente pode levar para artrose. E aí ela pergunta assim, né, se o fato dela ter 1,55 m com 92 quilos, que indica aí um sobrepeso, pode ter relação com isso que ela está sentindo no joelho? O sobrepeso, ele é sempre muito importante quando a gente vai tratar cartilagem. Primeiro, obviamente, pelo excesso de energia cinética na articulação, mas quando a pessoa está fora do peso, existe um estudo que mostra que ela libera o chamado enzima inflamatória no corpo. Então, ela tem mais reação inflamatória. Então, é pior esse tipo de sintoma em pessoas com sobrepeso. Então, o mais importante é consultar o médico, o especialista em joelho, ver se existe ou não alguma correlação desse estalido com alguma doença cartilaginosa e tratar o quanto antes para que não se tenha agravo de doença. A joia. Você vê, né? Aquelas coisas que a gente sabe que tem que buscar o equilíbrio aí, que é a alimentação, manter o peso ideal. Você falou do álcool, né? Que também é um problema aí para as articulações. Bom, vamos lá. Silvana pergunta assim: tenho artrose grau 3 nos 2 joelhos e quadril direito. Já fiz muitas fisioterapias e não adiantou. Tomo o C2, é isso? Colágeno tipo 2. Tá, seria bom fazer infiltração? Então, se ela até hoje nunca infiltrou, e se ela realmente não tiver uma artrose avançada que indique prótese, vale a pena infiltrar sem dúvida nenhuma. Porque a gente consegue tirar nesse ciclo de dor, inibição muscular, e a dor crônica vai causando depressão. Então a gente consegue fazer a infiltração, tirar a pessoa do ciclo vicioso, ensinar a pessoa a praticar atividade física, que é muito importante. E aí, se Deus quiser, mesmo ela mantendo essa artrose grau 3, porque a radiografia dificilmente vai ter muita alteração em pouco tempo, ela vai ter uma sobrevida melhor e uma sensação melhor de função do joelho. A artrose grau 3 é uma artrose avançada ou inicial? Existem diversas escalas para classificar a artrose. O que a gente mais usa é uma escala que vai de 0 a 4. Então, se realmente ela tiver o grau 3, ela estaria numa fase quase final, né? O grau 4 a gente já tem osso com osso, instabilidade, afundamento ósseo, que independente da idade do paciente indica tratamento cirúrgico, geralmente com prótese. O grau 3 a gente ainda consegue salvar, né? A gente ainda consegue pegar um paciente mais jovem, fazer uma cirurgia para desentortar aquele joelho, desentortar a articulação, fazer infiltração, fazer uma cirurgia por vídeo, que chama artroscopia, para fazer limpeza articular, tirar bloqueio articular, tratar a degeneração do menisco, que é aquela almofadinha, aquele amortecedor, e a gente consegue postergar ao máximo possível uma prótese. E se o paciente já é um idoso, tem uma artrose grau 4 e não pode fazer cirurgia, ele vai viver pro resto da vida com essa dor? Então, esse é um ponto muito importante também. Hoje em dia, a gente tem procedimentos que são paliativos, né? Porque ele passou de uma época que poderia ter operado e não operou e tem aí uma doença que contraindiquem a cirurgia. A gente tem hoje, por exemplo, o chamado bloqueio por radiofrequência pulsado. O que é isso? A gente leva para o centro cirúrgico, não é uma cirurgia em si, não tem corte. A gente coloca agulhas na região onde tem inervação, que leva a sensação de dor do joelho para o nosso cérebro, e a gente reseta, a gente passa como se ele não tivesse mais dor. Pode fazer infiltração articular dentro do centro cirúrgico também. Quando ele volta, e nesse período de melhoria do paciente ficar totalmente sem dor, a gente consegue ganhar alguma massa muscular. Como é idoso, o ideal é sempre ter o auxílio de algum geriatra para ver a questão da suplementação, tratar a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, e a gente consegue melhorar aquela função daquele joelho. E aí, se é uma pessoa que precisa fazer esse procedimento uma vez por ano, na minha opinião, vale a pena. É uma vez por ano para ficar sem dor um ano inteiro? Um ano inteiro. Puxa. Vale a pena fazer. Ele é paliativo, não vai resolver a artrose, mas são tecnologias novas que têm chegado aqui no Brasil. Chama bloqueio por radiofrequência pulsada, tá? Na verdade, assim, o estudo da dor da artrose evoluiu muito também. Então, por exemplo, hoje, se você começa a sentir dor e essa dor passar mais de 3 meses, ela deixa de ser considerada dor normal, entre aspas, e é considerada dor crônica. A via dessa dor chegar até o nosso cérebro, ela é totalmente diferente de uma dor de uma pancada do joelho em qualquer lugar. Então, medicamentos, procedimentos como a radiofrequência pulsada, tem outros bloqueios que a gente faz também no próprio consultório, guiado por ultrassom, bloqueio por fenol, que a gente bloqueia aquele nervinho. Eles têm agido na dor crônica e a gente tem conseguido melhorar aquele paciente que sente dor anos e anos. A dor crônica ela é muito ruim
que ela piora a função da musculatura e ela leva a doenças psiquiátricas. Né? Então é importantíssimo o médico ortopedista entender disso e tratar o quanto antes para o paciente não desenvolver uma depressão, uma ansiedade, doenças que parecem ser banais, mas são muito graves e vão comprometer a qualidade de vida do paciente. Perfeito. E quem faz isso é o ortopedista, mas ortopedista. Precisa ser especializado nesse assunto. Tem que ser ortopedista e, de preferência, alguém que tenha estudado e tenha feito alguma pós-graduação, algum curso de dor. Maravilha. Olha, Elizabeth diz o seguinte, eu tenho problema nos 2 joelhos com artrose. Eu faço tratamento com gelo e choque, mas continua doendo. É normal continuar doendo? Não, não é normal. Então, assim, se o tratamento passado, o principal sintoma da artrose é a dor. Se a pessoa está tendo dor, mostra que a doença está em progressão. A dor pode vir do osso com osso ou da reação inflamatória, que é o inchaço no joelho. Então, se ela está mantendo a dor, o tratamento não está sendo efetivo. A gente tem que resetar essa dor em até 3 meses quando a gente começa o tratamento. Não deu certo, tem que passar um degrau para cima, tá? Ou rever a analgesia, ou rever a qualidade da reabilitação, infiltração articular ou, de repente, algum procedimento cirúrgico. Joia. A Rosa quer saber o seguinte, pode fazer infiltrações no calcanhar? Estou com dor há 2 meses, fiz fisioterapia e não melhorou. Excelente pergunta. Na verdade, infiltração articular a gente pode fazer em qualquer articulação. O ácido hialurônico que eu citei, a gente joga dentro de qualquer articulação do nosso corpo, né? Pode ser entre a tíbia e aquele primeiro ossinho do tornozelo que chama talos. Mas se a dor da pessoa for por tendinite, um tendão, a gente costuma infiltrar usando ou a própria xilocaína, a gente faz várias perfurações no tendão para estimular a regeneração dele. O plasma rico em plaquetas que eu te falei. Existe o ácido hialurônico também hoje em dia que é direcionado para o tendão. Ou seja, é possível fazer infiltração em qualquer ponto do nosso corpo. O ideal é que seja feito guiado por ultrassom para a gente ter certeza que está chegando naquele ponto onde tem a reação inflamatória, onde tem a degeneração, que é a morte celular, para a gente conseguir regenerar aquele tecido. E o resultado disso é normalmente satisfatório? É satisfatório, a gente tem que fazer, havendo indicação a gente fazer e entrar com uma boa reabilitação. Os estudos mostram aí resultados de alívio de dor e melhoria de função e retorno para o esporte muito grande. Que maravilha. Adorei nosso bate-papo. É tão bom, né, a gente ficar sabendo aí dessas novidades e do avanço da medicina. Claro que eu entendo que a gente mora num país gigante, não é todo mundo que tem acesso a um médico que não para de estudar, que está sempre se especializando, mas é por isso que a gente está aqui hoje, podendo conversar com o Dr. Adriano Leonardi, que inclusive vou passar os contatos para você, e se você puder passar em consulta, você que está sofrendo de dor, eu acho que a gente está aqui para viver bem, viver feliz com qualidade de vida, né? Então não deixa passar não, tá? dr.adrianoleonardi, tudo junto lá no Instagram, dr.adrianoleonardi e o site adrianoleonardi.com.br. Lá com certeza tem todas as informações que você precisa, tá? Vá e busque viver cada vez melhor.